pessoal, alunos do EAD, alunos do presencial, alunos do blog Contabilidade na Essência e na Forma. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de consolidação das demonstrações contábeis. Na aula de hoje, nós iremos discutir a obrigatoriedade, o conceito de consolidação, e nas aulas posteriores, nós iremos debater acerca dos papéis de trabalho da consolidação. Então, a primeira questão que nós fazemos é o que é consolidação das demonstrações contábeis. Vejam só, imagine que existem diversas entidades juridicamente independentes, com CNPJs diferentes, mas que representam, na essência, uma única entidade econômica, porque são vinculadas por uma única sociedade de comando, por uma única controladora, que define e direciona todas as atividades relevantes dessas diversas empresas investidas. Então, por isso que existe a consolidação, para agrupar o patrimônio, o fluxo de caixa, agrupar o resultado dessas diversas instituições independentes do ponto de vista jurídico, porém vinculadas do ponto de vista econômico. Elas representam e são resultado das decisões efetuadas por uma única instituição, que é a sociedade controladora. Então, qual é a diferença, professora, entre as demonstrações contábeis individuais e as demonstrações contábeis consolidadas? As demonstrações contábeis individuais partem do pressuposto de que a instituição ela possui autonomia, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico. Enquanto que as demonstrações contábeis consolidadas parte do pressuposto de interdependência econômica entre diversas instituições que agem de forma segregada, porém são vinculadas por uma única sociedade de controle, por uma única sociedade de comando. Então, é isso que nós vamos estudar. Qual é a obrigatoriedade de se efetuar a consolidação e como é que a contabilidade procede a esse agrupamento de diversos patrimônios diferentes para identificar uma única demonstração contábil de várias empresas segregadas, mas vinculadas economicamente por uma única sociedade de controle. Então, para estudar a obrigatoriedade de consolidação, nós vamos ler juntos o artigo 249 da legislação societária, que define os parâmetros para os quais as empresas têm que consolidar suas informações. Vamos ler juntos. O artigo fala o seguinte: a companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do seu patrimônio líquido, representado por investimentos em sociedades controladas, deverá elaborar e divulgar, juntamente com suas demonstrações financeiras, demonstrações consolidadas nos termos do artigo 250. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devem ser abrangidas na consolidação e determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, sejam financeira ou administrativamente dependentes da companhia, autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas. Então, percebam que, pela legislação societária, a consolidação parte das companhias abertas que têm seus investimentos incontroladas representando 30% ou mais do seu patrimônio líquido. Como assim? Imagine uma controladora que tem um patrimônio líquido de R$100 mil. Se o seu investimento for de R$30 mil, o investimento em controlada for de R$30 mil, ela deveria efetuar a consolidação. Por que eu falei deveria? Porque esse mesmo artigo, no parágrafo único,
como nós vimos, estabeleceu e deu poderes à CVM para definir os critérios de consolidação. Então, a CVM, por meio da Instrução Normativa 247, a aprovação do CPC 36, resolveu que, independentemente do percentual que o investidor controlador possua em relação ao seu patrimônio líquido, independente do percentual desse investimento relacionado ao patrimônio líquido do controlador, caso exista uma relação de controle, deve existir consolidação. Então, hoje, esse percentual é zero. Não tem que existir confronto do valor do investimento com o valor do patrimônio líquido. Existindo investimento em controlados, e se for uma companhia aberta, conforme nós vimos no artigo 249, o controlador tem que efetuar a sua consolidação. Qual é o segundo caso que a lei trata da obrigatoriedade de consolidação? É quando existem os grupos econômicos que estão definidos no artigo 265 da legislação societária. Então, ao final, mais ou menos no artigo 271, a lei exige que também sejam efetuadas demonstrações consolidadas. Então, grupos econômicos são aqueles que estão vinculados por uma mesma sociedade de comando, sendo essa sociedade de comando de nacionalidade brasileira. Então, quer dizer que todas as controladoras, que consequentemente possuem seus investimentos permanentes em entidades controladas, têm que consolidar? A resposta é sim. Existem raríssimas exceções que estão definidas no item 4 do CPC 36, que eu vou ler junto com vocês, mas são situações muito específicas e que a instituição controladora tem que seguir todos esses procedimentos. Então, vamos ler juntos o item 4 do CPC 36. Fala o seguinte: a controladora pode deixar de apresentar as demonstrações consolidadas somente se satisfizer todas as condições a seguir, além do permitido legalmente. A controladora é ela própria uma controlada, integral ou parcial de outra entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas pela controladora. Seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados publicamente, Bolsa de Valores nacional ou estrangeiro ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais. Ela não tiver arquivado nem estiver em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto a uma CVM ou outro órgão regulador, visando a distribuição pública de qualquer tipo de classe, de qualquer tipo ou classe de instrumento no mercado de capitais. E a controladora final, ou qualquer controladora intermediária da controladora, disponibiliza ao público suas demonstrações consolidadas em conformidade com os pronunciamentos do CPC. Então, percebam que, se o controlador é um controlador intermediário, ou seja, quem consolida é o controlador final da cadeia de investimentos permanentes, e se esse controlador intermediário ele não é uma instituição considerada de grande porte, não é uma instituição anônima que emite suas ações ou emite títulos no mercado de capitais ou em outro tipo de mercado, ou outros instrumentos de dívida, como, por exemplo, debêntures. E se esse controlador final, ele segue todos os pronunciamentos, não é os pronunciamentos reduzidos, todos os pronunciamentos do CPC, isto é, todas as IFRS completa, é possível que o controlador, nessas condições, onde ele atende todos esses requisitos, deixe de elaborar sua consolidação, porque o controlador final está absorvendo o patrimônio do controlador intermediário. Mas são raríssimas exceções.
Se o controlador, por exemplo, é uma sociedade de grande porte, isso significa dizer que ele tem que seguir todos os requisitos e, portanto, ele tem que consolidar. Ou, se o controlador é um SA de capital aberto, mesmo que ele seja um controlador intermediário, mas como ele emite suas ações no mercado de capitais, ele também tem que consolidar. Então, em linhas gerais, as instituições controladoras que são de capital aberto, que são de grande porte, devem obrigatoriamente elaborar consolidação. Então, o que a gente pode perceber? Todo o conceito de consolidação gira em torno do que se considera controle, porque nós só consolidamos entidades controladas. Então, a grande preocupação hoje é definir quando é que uma empresa controla a outra empresa, controla outras investidas. Então, o CPC 36 discute o que é que as IFRS estabelecem como controle. O controle é o poder de direcionar as atividades relevantes da investida, que faz com que o investidor ele esteja exposto e tenha direitos a retornos variáveis, muitas vezes por meio dos dividendos, e que esse investidor ele influencia esse retorno variável por meio do seu poder sobre a investida. Então, esse é o conceito de controle. Às vezes, é difícil identificar quem é a instituição, quem é o investidor que direciona as atividades relevantes. Por isso que foram estabelecidos esses atributos. Poder, exposição a retornos variáveis sobre a investida e a utilização do poder para influenciar o retorno. Quanto mais decisões acertadas o investidor fará sobre a investida, maior o retorno que ele vai obter. Quanto mais decisões incorretas, maior o retorno que ele vai obter. Então, são essas três condições que definem o que é controle. E o CPC 36, ele ainda fala o seguinte: mesmo que existam outros investidores, existam diversas atividades relevantes, a contabilidade terá que analisar qual é a atividade relevante que mais influencia o retorno que o investidor possui sobre essa investida. Porque aquele investidor que estiver influenciando de forma significativa a atividade relevante principal da investida é aquela que a controla e, consequentemente, é aquela que deve consolidar. Então, a discussão de quais empresas devem ser consolidadas ou quais empresas devem estar fora do consolidado é uma discussão relevante porque muitas fraudes contábeis ocorreram em função da não consolidação. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu com a Enron. E no caso da Enron foi isso. A empresa criou várias outras empresas, chamadas sociedades de propósitos específicos, e não efetuou a consolidação de suas demonstrações contábeis. Então, os usuários viam uma instituição, só que não viam a representação completa de suas diversas investidas e do seu patrimônio, cujas dívidas estavam representadas em outras sociedades de propósitos específicos. Então, a gente precisa analisar o CPC 36, definir quem é o controlador e suas controladas para efetuar a consolidação. Não se deve excluir do consolidado uma controlada somente porque ela tem uma atividade diferente do controlador. Se o controlador tiver o poder de direcionar as atividades relevantes sobre a investida, ele deve obrigatoriamente efetuar consolidação, ok? Então, agora nós já compreendemos o conceito de consolidação, a obrigatoriedade. Vamos discutir um pouco, porque nós vamos aprofundar na aula seguinte, os requisitos contábeis. Para consolidarmos, é necessário a existência de práticas contábeis uniformes, como nós já vimos na equivalência.
e de conciliação de data do exercício social entre as demonstrações da controladora e as demonstrações das diversas controladas. Então, nós precisaremos de informações convergentes, práticas uniformes, exercícios sociais convergentes para fazer determinadas eliminações. Então, a princípio, consolidar não é só somar os saldos patrimoniais, os saldos de resultado. Nós vamos somar as contas que são independentes, mas nós vamos precisar fazer algumas eliminações, como, por exemplo, o investimento da controladora com o patrimônio líquido de suas controladas, tá? Então, pessoal, na aula seguinte, nós vamos iniciar trabalhando esses ajustes de eliminação necessários para efetuarmos a consolidação. Por hora, é importante que vocês tenham claro por que consolidar, o que é consolidar e qual é a obrigatoriedade de consolidação. Por fim, eu queria falar para vocês que a consolidação são ajustes extracontábeis, ok? Todos os procedimentos tributários de apuração dos tributos, societários, de constituição de reservas, apuração de dividendos, tudo isso acontece no balanço individual. As demonstrações consolidadas serão ajustes em papéis de trabalhos, que nós vamos discutir, mas isso não influencia os aspectos tributários e os aspectos societários que as empresas devem seguir em seus demonstrativos individuais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like, se inscrevam no nosso canal do YouTube e até a nossa próxima aula. Forte abraço a todos e até logo!